Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. É um prazer e muita alegria estarmos juntos nesta noite, atendendo uma solicitação da querida amiga Cleo, essa batalhadora incansável, essa trabalhadora dedicada da doutrina espírita. Então, atendendo a um convite dela, que nós, mesmo virtualmente, aqui nos encontramos, agradecendo sobretudo a Deus por permitir este encontro. Que Jesus ilumine as nossas mentes e que os amigos espirituais vinculados a cada um de nós nos dê sustentação e equilíbrio, que possamos realizar um trabalho digno do Mestre Jesus. O tema para esta noite, nós escolhemos o despertar da consciência no além-túmulo. Mas antes de falarmos desse despertar, eu peço que os amigos e irmãos permitam-me que eu leia um pequeno trecho do capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, é na segunda parte, onde trata de exemplos. Kardec diz o seguinte: a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma, porque temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia. Isso está no capítulo 1, cujo título é A Passagem. Então, como nós despertaremos na outra dimensão espiritual? Nós espíritas estamos preparados para esse despertar? Porque nós sabemos que a vida futura existe, mas nenhum de nós quer morrer, nenhum de nós quer desencarnar. Por quê? Se nós temos a confiança de que a vida futura existe, e porque nós temos esse apego em permanecermos nesse mundo de provas e expiações. A questão 621 de O Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, se nós estamos ainda aqui nesse mundo de provas e expiações, é porque nós infringimos essas leis. Até quando nós vamos infringir essas leis? É a misericórdia do Pai permitir que nós reencarnemos para saldar nossos débitos com essas leis. Ora, se eu sou trabalhador espírita, estudante da doutrina espírita, então eu acredito no que estou estudando. Eu tenho plena convicção que existe a vida futura, que morre o corpo, mas o espírito é imortal. Ultimamente eu tenho percebido que algumas outras religiões, que não vamos citar os nomes, os seus, vou dizer assim, expositores vêm fazendo um tipo de trabalho muito diferente do que ensina a doutrina espírita. Morreu, volta a ser pó. E uma parte de nós retornamos ao todo. Outros afirmam que
Ao morrermos, ficamos em determinado local aguardando o julgamento final, onde seremos julgados e, de acordo com o nosso merecimento, iremos para o céu. Ou então iremos para o inferno. Mas Jesus, quando aqui esteve, nos disse que era cada um segundo suas obras. E ensinou que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Ora, com todo esse ensinamento, todas essas orientações que a doutrina espírita nos traz, porque nós tememos a morte. No próprio livro O Céu e o Inferno, Kardec fala que os espíritas não têm medo da morte. Só que nós conhecemos muitos que têm medo. Aurélio, você tem medo da morte? Não. Medo da morte não tenho. O que eu temo mesmo é ficar em cima de uma cama, dependendo de alguém para me dar um gole de água. Olha, se eu sei que tem a vida futura, então, quando chegar do outro lado, quando eu despertar, que não sei em que situação, e também em que condição eu estarei na dimensão onde eu despertar. Que Kardec nos ensina, os Espíritos nos ensinam através de Kardec, que muitos de nós estamos tão envolvidos nas paixões, nos vícios, nos ódios, nos rancores, que não enxergamos nem aqueles que estão lá para nos receber. Aí a pergunta é a seguinte: em que condições nós nos encontramos? Aurélio, em que condições você se encontra? O que acontecerá quando chegarmos no outro lado e começar o nosso despertar? Porque é igual ao nascimento. Todos nós morremos de maneira diferente. Foi uma morte coletiva, todo mundo morreu soterrado, sim, mas cada um de nós teve uma morte diferente. Por que, Aurélio, você diz isso? Que quando nós despertamos, lá do outro lado, vê bem o que é que acontece. Muitos de nós, quando despertarmos, estaremos ainda apegados ao corpo, principalmente, apegados à matéria, às coisas materiais de um modo geral. Porque todo o nosso sofrimento, todo e qualquer sofrimento nosso, é causado pelo apego. Nós temos apego a tudo. Tudo, e nós sabemos que nada trouxemos e nada levaremos, a não ser as virtudes que nós conseguimos executar durante a nossa existência. O segundo, esses daí aceitarão com tranquilidade, porque são espíritos que já aprenderam, já reconheceram-se como espíritos imortais e não tem mais apego, já se desapegaram realmente das coisas materiais e se dedicaram única e exclusivamente a servir, a fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Temos ainda os espíritos revoltados. Quantos se revoltam quando despertam do outro lado? Muitos espíritos revoltados, inclusive espíritas, trabalhadores espíritas. Agora revoltado porque cada um tem a sua desculpa. Quem trabalha em reunião mediúnica, houve muitos chegarem dizendo: eu trabalhei, eu fui espírita,
não era para eu estar nessa situação. Porque eu trabalhei, fui trabalhador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e começa uma ladainha de tudo que ele fez. Aí a pergunta é, mas fez com amor ou fez só para se exibir? Eis a questão. É aí onde entra aquelas palavras de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Espíritos deficientes. Eu vou abrir um pequeno parênteses para fazer um relato. Esse início de mês aconteceu o seguinte: a minha esposa foi com meu genro, a minha filha e meus netos, que ela queria trocar o carro, e acertou para comprar um outro carro como ela queria. Ela ligou para o moço, o dono do veículo, acertaram tudo, e ela saiu daqui de São Sebastião para Salvador para comprar o carro. Deixou tudo quase certo, e no retorno ela veio dirigindo o carro da minha filha de Salvador, sentido Feira de Santana. Depois que passa o pedágio, tem aquela placa lá, bem grande, da operadora Claro. Ela foi se livrar de um motoqueiro que estava fazendo zigue-zague na pista, capotou o carro cruzou todo o canteiro, caiu na pista, na outra pista, no sentido Feira Salvador. Ficou de cabeça para baixo, pendurada no cinto, e o meu genro foi jogado com cinto e tudo. Não sei como o cinto soltou. Ele foi jogado lá para o fundo do carro e teve que amputar o braço direito. Para minha surpresa, ele é evangélico. E para minha surpresa, quando ele percebeu o que ia acontecer, ele ligou para minha outra filha, a esposa dele, e disse: ore por mim, porque eu acho que perdi o braço direito. E quando ele saiu da cirurgia, que viu que realmente tinha perdido o braço, ele disse: obrigado, meu Deus, muito obrigado, que eu perdi só um braço, não perdi a vida. Então mostra que é um espírito já com um certo grau de entendimento, um certo grau de aceitação. Ele é evangélico. Aí foi onde Aurélio perguntou a ele próprio: Aurélio, se fosse com você, qual seria a sua reação? Você também reagiria assim? Porque na hora da prova, é na hora da dor que nós conhecemos quem somos nós. Não adianta a gente saber de cor salteado todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, saber todas as respostas, mas na hora que é necessário vivenciar como é que nós reagimos ou reagiremos. Eis aí a questão. Então, o espírito deficiente, muitos, do outro lado, eles continuam com a revolta, aí continuam a sofrer. Já outros que aceitaram com resignação a sua deficiência, seja ela qual for, quando despertam do outro lado, aquela deficiência vai desaparecendo aos poucos e torna-se sã. Vamos lembrar do companheiro Jesus Gonçalves, quando esteve encarnado aqui, cheio de chagas, nós sabemos dessa história, né? E quando ele desencarnou, que se reencontrou no mundo da verdade, aquelas marcas que ele tinha no corpo físico de chagas eram pontos de luz, porque a aceitação. Então, quando nós despertamos do outro lado, a nossa consciência vai, nós vamos recordando das coisas aos poucos, a nossa consciência vai voltando pouco a pouco, e aí nós vamos ver o que é que nós fizemos e o que deixamos de fazer,
com a oportunidade que Deus nos concedeu. Tem muitos de nós que, quando desencarnam, ainda ficam apegados à matéria. André Luiz traz um relato no livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito Libório. Ele, em uma festa que estava, Aulus fala para André Luiz da seguinte forma, né? Desencarnou em total estado de loucura, porque estava em uma festa e nessa festa ele chegou ao auge de desencarnar. Ora, ele não diz se ele usou droga lícita ou ilícita, mas qual jovem que vai para uma festa hoje em dia que não tenha drogas, seja ela lícita ou ilícita? Antigamente tinha, mas era a bebida alcoólica. Drogas, nem pensar. Hoje já é diferente. A juventude acha que usar droga é um know-how que lhe promove perante a sociedade, lhe promove perante seus colegas. Então, esse companheiro chamado Libório, ele desencarnou, mas desencarnou de uma forma que ele tão apegado estava, que ele era apaixonado pela namorada, e ele não se afasta dela. E ela abriu a guarda, né, porque também gostava dele. Então, a questão da sintonia, aquela atração. Ele aí começou a vampirizar ela. A coisa foi tanta que ela chegou a pedir ajuda no centro espírita. Ora, o Libório, chegou a um ponto tal que ele grudou tanto nela que sugava as energias dela, falava através dela, ouvia através dela, se alimentava dos fluidos de tudo que ela se alimentava. Então ela realmente pediu ajuda, porque ele morreu, mas não desencarnou, se achava vivo. Outros, por terem muitas posses, morrem também, mas não desencarnam, porque ficam apegados. Então continua em casa, conversa com as pessoas de casa, com os parentes, pronto, e ninguém dá atenção, porque ninguém está vendo ele. Ele vê e ouve as pessoas chorarem, mas não entende, não sabe por quê. Ele vê o seu corpo e diz, por quê? Isso aí é meu corpo. O que é que está acontecendo? Ele não entende que já não faz mais parte do mundo dos vivos, aqui no mundo de matéria, nesse mundo físico. Então é o que nós falamos, morreu, mas não desencarnou. Outros, como falamos anteriormente, que viviam sempre no bem, auxiliando, ajudando, é como se tivesse despertado de um sono, aquele sono profundo. Quem já fez cirurgia sabe, desculpem, quem já fez cirurgia sabe quando o efeito da anestesia vai diminuindo, que a gente abre os olhos, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? A gente vê, se tiver em enfermaria, vê outros companheiros também, e todos estranhos a nós. Se tiver no quarto, no apartamento, aí tem alguns parentes, muitas vezes tem médico, uma equipe médica, depende da cirurgia. Nós ficamos todos, né, desarvorados, sem saber onde é que eu estou, o que foi que houve. Isso quando nós saímos do efeito da anestesia. Quando o espírito desencarna, também ele passa por essa perturbação. Nas reuniões mediúnicas, muitos chegam contando a sua situação, como estão, se estão bem. A grande maioria é sofredor. A grande maioria só chega desesperado porque estão em sofrimento. O livro O Céu e o Inferno também tem
uns capítulos que eu acho muito interessante. Agora não sei porque eu sou atraído por esse livro para ler somente espíritos em condições medianas. Eu começo a ler espíritos sofredores, os que se suicidaram, espíritos felizes. Eu sinto uma coisa assim diferente, uma coisa estranha. E quando eu vou para espírito numa condição mediana, aí eu me encaixo, me sinto bem. Mais uma vez eu peço a permissão de vocês, que é para ler aqui um pequeno trecho. Capítulo 3. Espírito numa condição mediana. Senhorita Helene Michel. Jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos, em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era serena, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias depois de sua morte por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim: não sei onde estou. Que perturbação me cerca? Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Choram-me ausente e eu estou lá, e não posso fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais, e todavia sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo, e estou presa lá. A ele retorno sempre. Sou 2 pessoas. Oh, quando compreenderei o que me ocorre? É necessário ainda que eu vá colar meu outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. Vejamos bem, isso foi 3 dias após a morte dela. Ela não dava-se conta ainda que tinha desencarnado. Passado um pouco tempo, aí, mais uma vez, ela foi evocada. Aí agora a história já é diferente. Ela disse o seguinte: obrigada por ter orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada, e o que, aos seus olhos, é uma terrível infelicidade, era indispensável a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser. Tudo. Estarei junto dela até o fim de sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Aí foi perguntada a ela: tiveste muito tempo para vos reconhecer? Ela responde: compreendi a morte no mesmo dia em que oraste por mim. E perguntado: esse estado de perturbação era de sofrimento? E ela respondeu: não, eu não sofria, acreditava sonhar e esperava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus, e isso me levou em conta. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada. Sempre retornarei com prazer. Adeus. Helene. Então, para a gente ver que essas criaturas que não buscam saber nada a respeito de espiritualidade, não vou dizer aqui a respeito de ser espírita, mas buscar conhecer-se, buscar aprender sobre espiritualidade, para quando chegar do outro lado, não ficar igual a essa. Ela, pelo menos, não sofreu, porque ela era fútil, não fazia o mal, também não fazia o bem, mas não prejudicava a pessoa nenhuma, a não ser ela própria. Então o que é que ela diz? Obrigado, meu Deus, por não me deixar sofrer. E é aí onde ela vem reconhecer
realmente o espírito imortal, que Deus existe e que a prece é um remédio certíssimo para todos os males. Então, o que é que nós, espíritas, devemos fazer? Nós temos um baú de conhecimentos do Pentateuco kardeciano e da literatura espírita. Os livros de André Luiz são livros que realmente trazem, mais uma vez, desculpem, trazem um código de moral, sustentando tudo que Kardec trouxe para nós como Pentateuco. Essa coleção André Luiz, que diz o seguinte: vivendo no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual é excelente. Aqui nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz também vai socorrer o avô dele. O avô dele era um homem de posses, que morreu apegado mesmo à matéria. Deu trabalho, mas André Luiz consegue fazer com que ele entenda a sua situação e aos poucos ele vai compreendendo, vai reencarnar. Agora vai ser uma prova muito dura para lhe servir de aprendizado. Então a nossa prova é tão fácil de nós passarmos de ano. Só depende de nós. Quando Santo Agostinho, na questão 919, ele disse que quando ele chegava, 919A, quando ele chegava em casa, ele ia fazer uma reflexão. O que é que eu fiz hoje? O que foi que eu fiz de errado para não errar amanhã? Então cabe a nós também seguirmos esse exemplo. O que foi que eu fiz de errado hoje para não errar amanhã? Porque a quem muito se deu, muito será cobrado, muito será pedido. E nós temos muito que a doutrina espírita tem dado muito a nós, certo? E eu falei que só depende de nós para passarmos de ano, porque o aprendizado já nos foi dado. Agora só falta o esforço, a vontade. Como também está na questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se poderíamos, com esforço próprio, anular as nossas mazelas, e é respondido a ele com toda tranquilidade: sim, com pouco esforço. Bastava pouco esforço, mas o que nos falta é a vontade. Kardec disse que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela sua luta incessante para domar suas más qualidades. Então, nós estamos lutando todo dia para domar essas más tendências, essas más qualidades, e deixar que sobressaia em nós pelo menos uma virtude das muitas que nós temos latente em cada um de nós. Então, meus companheiros, meus amigos, era o que nós tínhamos para esse bate-papo do despertar da consciência depois do túmulo, porque morreu, mas não acabou, porque temos certeza de que a vida continua. Então, como nós iremos despertar? Só depende de nós, já dizia o poeta Ivan Lins, depende de nós. Se nós queremos ter um despertar rodeado de amigos, de familiares, daqueles que partiram primeiro do que nós estão torcendo por nós, ótimo. Mas se nós quisermos despertar, um despertar de sofrimento, sem saber para onde seremos atraídos devido à nossa faixa vibratória, é a escolha. Nós fazemos a escolha. Agora que também saibamos receber as consequências, porque Deus não pune, Deus não castiga, Deus não julga.
quem nos julga é a nossa consciência. Então todos nós seremos julgados sim. Quando do outro lado aquele painel abrir e dizer aqui está a sua história. Pronto. Ou nós seremos aplaudidos, como foi Bezerra de Menezes, ou iremos para o umbral, como foi o caso de André Luiz. A escolha é nossa. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos pela paciência de estarem me assistindo. Cleo, minha querida, mais uma vez, obrigado. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.